Olá, bom dia, bem-vindos, bom ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, vamos aqui falar um bocado sobre o Benfica neste dia 3 de janeiro de 2023. Bom, o ano terminou mal ao Benfica, como vocês sabem. Tivemos a primeira derrota ao fim de 29 jogos contra o Braga e a questão não foi tanto a derrota, mas foi a forma como se perdeu. O Benfica claramente despreparado para aquele jogo, parecia que o Benfica não tinha sequer preparado o jogo. O Benfica cansado, o Benfica sem cabeça, o Benfica sem alma. Portanto, pior do que a derrota foi a forma como se perdeu contra o Braga. O Braga de Ricardo Horta, o Braga de António Salvador e o Braga anti-benfiquista, que de facto humilharam-nos, não outra palavra, na pedreira, porque realmente venceram com muito mérito o Benfica e com desmérito da nossa parte, porque estávamos completamente impreparados, cansados, fatigados, o que é injustificável face ao tempo que os jogadores tiveram de férias. Tiveram 10 dias de férias, puderam visitar o mundo todo, foram para onde quiseram, tiveram liberdade, mas não tiveram responsabilidade. Quando te é atribuída liberdade, tu só conquistas essa liberdade tendo responsabilidade. Ou seja, o Benfica, e bem, concedeu liberdade aos jogadores para usufruírem do tempo de férias que tinham. Os jogadores não conseguiram fazer dessa liberdade responsabilidade, ou seja, não se prepararam devidamente para esta volta ao campeonato, porque estavam completamente fatigados fisicamente, o que denota falta de trabalho, no meu entender, durante as férias. Portanto, um jogador, quando não está a treinar com os companheiros, tem que treinar nas férias, faz parte da sua profissão. E um treino nada mais é do que perderes 1 hora ou 2 das tuas férias para treinares. Portanto, o despreparo físico foi, parece-me, demasiado evidente contra o Braga. E, portanto, terminamos mal o campeonato, terminamos mal o ano, assim é que é. Não só por isso, mas também pelo caso do Enzo. Quer dizer, o Enzo Fernandes, todos os dias surge na comunicação social o Enzo Fernandes como capa, mas aí o Benfica não tem culpa desse assédio da comunicação social, mas notícias constantes que o Enzo vai sair, que o Enzo tem propostas daqui e de acolá, e o jogador está completamente, psicologicamente, completamente alterado. O homem faltou ao treino de ontem, de segunda-feira, aos 2 treinos, aos treinos bidiários que o Roger Smith implementou e bem, porque os jogadores têm que começar a ganhar forma física novamente, porque eles estão completamente desleixados, e portanto treino bidiário eu acho muito bem. E o Enzo falhou porque foi passar a passagem de ano ao seu país natal. Bom, o homem foi campeão do mundo, foi o melhor jogador jovem do Mundial, destacou-se ao mais alto nível no Mundial, destacou-se ao mais alto nível no Benfica, mas agora chegou completamente arrasado. Roger Smith jogou uma cartada, um as de trunfos, que na verdade não passava de uma palha, que foi colocar o Enzo de início contra o Braga. Foi um erro tremendo, porque o Enzo vinha fatigado do Campeonato do Mundo, fatigado da festa, porque o homem teve a festejar a conquista do Mundial, e veio de uma viagem intercontinental, chegou para jogar contra o Braga e fez uma má exibição. E agora espero que o Benfica não cometa o erro de colocá-lo a titular já na próxima jornada do campeonato contra o Portimonense. O Enzo não pode jogar este jogo, no meu entender. Agora o Enzo até jogava e fazia um grande jogo, eu estava aqui pelo dia de pé. Mas para mim o Enzo não pode jogar o próximo jogo, porque é um risco muito grande. O homem foi festejar a passagem de ano para o seu país natal, mais uma viagem intercontinental, esta pressão psicológica toda das propostas que alegadamente surgem em seu nome, esta subida ao céu com o Campeonato do Mundo, com o melhor jovem do mundo, portanto isto está tudo a fervilhar na cabeça do rapaz. Eu não gosto de ser rapaz porque um jogador de futebol com responsabilidade que tem, independentemente da idade, já não é um rapaz, já tem que ser um homem. E nesse sentido o homem está com a cabeça ali a fervilhar e não está a pensar corretamente. E portanto o Enzo não deve jogar o próximo jogo, não por a questão disciplinar, a questão disciplinar tem que ser à parte, ou seja, o jogador cometeu um ato de indisciplina e de respeito às normas do clube, que foi faltar aos treinos, tem que ser castigado, tem que ser aberto um processo disciplinar e obviamente que devem ir ao salário. Mas o jogador deve continuar disponível para o Roger Smith. Mas o Roger Smith não o deve utilizar, portanto não sei se estão a fazer entender, ou seja, o processo disciplinar é uma coisa e o jogador jogar no próximo jogo é outra. O processo disciplinar, sim, deve ser instaurado, mas o jogador deve estar disponível para Roger Smith. Essa decisão dele jogar ou não deve ser das mãos de Roger Smith. E Roger Smith deve optar por não o pôr a jogar para manter o seu critério de colocar os melhores em campo. E o Enzo não acredito neste momento seja a melhor solução para entrar de início, tendo em conta que falhou um treino, tendo em conta que vem com um desgaste acumulado de festas
de bebedeiras mentais, não é bebedeiras de álcool, é bebedeira mental no sentido de estar com o ego muito em cima, muito inflado, e portanto o jogador precisa de acalmar, precisa de pôr os pés na terra para voltar a ser um jogador de top. E portanto é por aí que ele não deve jogar e não tanto pela questão disciplinar. A questão disciplinar é tratado pelo Departamento de Disciplina, que deve instaurar um processo e as consequências devem ser em termos financeiros. Agora o jogador, uma vez que tem contrato com o Benfica, deve estar sempre disponível para jogar e a opção de jogar ou não tem que ser o treinador. Não sei se estão a fazer entender. Acho que sim. De qualquer forma, acho que o Roger Smith deve optar por não o colocar a jogar precisamente pela questão do desgaste físico, a questão da indisciplina também deve ser considerada, mas essa opção para mim tem que ser de Roger Smith, é a opção de ele jogar ou não. E portanto ele não deve jogar, no meu entender o próximo jogo não deve jogar, processo disciplinar. E em relação à proposta do Chelsea, o que vem na comunicação social, o Record diz uma coisa, a bola diz outra ligeiramente diferente. O Record diz é que o Chelsea aparentemente poderá não avançar em janeiro para a contratação do Enzo. Porquê? Porque eles já gastaram cerca de 50 milhões, o atual nono classificado, repito, nono classificado da Premier League. Portanto, o Enzo quer sair do Benfica para ir para o nono classificado da Premier League. Já gastou 50 milhões de euros neste mercado e aparentemente estão a fazer um compasso de espera para tentar perceber se de facto é fundamental contratar o Enzo nesta altura ou se podem esperar pelo mercado de verão com a expectativa dos jogadores desvalorizarem e pagarem um pouco menos. A bola diz-nos que o Enzo poderá sair já para o Chelsea, portanto há aqui uma certa diferença de um jornal para o outro, que os valores poderão ser superiores a 120 milhões pela questão do parcelamento, ou seja, 120 milhões seria o valor pago a pronto. Se for parcelado, com as taxas de juro, etc., o valor aumenta para, eventualmente, só fazendo as contas, mas talvez 130 milhões. E sendo certo que o Benfica está disposto a aceitar, neste momento, qualquer proposta paga a pronto de 120 milhões. Portanto, quem chegar com 120 milhões pagos a pronto, o Benfica vende. Neste caso, o Chelsea quer parcelar e por isso é que ainda não se chegou a um entendimento. No entanto, também o Record diz-nos que, aparentemente, o Chelsea poderá só avançar no mercado de verão. Portanto, há aqui algumas informações que não são unânimes. Portanto, há aqui alguma diferença de jornal para jornal em termos de informação. O que eu acredito que vai acontecer é que o jogador vai sair no mercado de inverno por 120 milhões e, eventualmente, por valores parcelados, que pode subir um pouco mais de 120 milhões. A proposta do Chelsea é de 8 milhões de euros limpos, portanto, ele no Benfica ganha 2 milhões de euros limpos. O Benfica estava disposto a dar-lhe mais 2 milhões de euros limpos de prémio de permanência, ou seja, ficaria a ganhar 4 milhões no final desta época, metade daquilo que iria ganhar para o Chelsea, mas aparentemente a decisão do jogador é ir para o Chelsea. Vamos ver o que é que vai dar, vamos ver se o Chelsea realmente apresenta uma proposta concreta e de valores que de facto façam sentido. Em relação ao mercado de transferências, o Record noticia que o Benfica poderá avançar para Orkun Koçu, é um jogador turco, portanto eu não falo turco, mas Orkun Koçu, ou Koku, qualquer coisa assim do género. Eu conheço o jogador, mas não sei se dizer o nome dele. É um jogador do Fenerbahçe, tem 22 anos, está avaliado, salvo erro, em 22 milhões de euros, ou 27 milhões de euros, qualquer coisa assim. Tem o Leicester de Inglaterra interessado. E é um jogador, um box-to-box, número 8, está a fazer uma excelente época no Feyenoord, com 19 jogos, 7 golos e 2 assistências. É o craque do Feyenoord, da Holanda, dos Países Baixos, e é um jogador que aparentemente foi um pedido do Roger Smith à direção do Benfica. O jogador é um pouco caro, no entanto, vamos ver se é possível contratar. De facto é um craque, acho que a maior parte de vocês conhecem, e com certeza que seria uma boa aquisição. Bom, pessoal, obrigado por terem assistido a esta edição do Canal Águia. Fiquem bem, deixem gosto, se quiserem, obviamente. Forte abraço e tenham um bom dia.